Olá, queridos. Meu nome é Paulina e eu sou uma búlgara que nesse momento está no Brasil. Com esse vídeo eu gostaria de mandar uma breve mensagem para as pessoas que estão passando por dificuldades, provações, problemas, que acredito que cada um já passou, está passando ou vai passar, então creio que isso se aplica a cada um de nós. E eu defini o título dessa mensagem como Refinados pelo Fogo. Mas antes de começar, por favor, dá um like, comentário, e se você não está inscrito ainda no meu canal, por favor, inscreva-se. Ao começar, eu gostaria de ler somente um versículo em Isaías 48:10, que diz assim: Veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. Jesus nunca nos prometeu uma vida isenta de problemas, de aflições e tribulações. Pelo contrário, eu falei, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, justamente com Deus, a gente é mais que vencedor e a gente com certeza vai passar por tribulações, aflições, mas a gente pode aprender a lição que Ele quer que a gente aprenda e ser mais que vencedores. Aqui nesse versículo que eu li em Isaías, fala um pouco de fornalha da aflição. O ouro e a prata, para quem não sabe, eles passam por um processo de refinação, ou eu acho que assim se diz a palavra em português, em qual eles têm que passar pelo fogo, viram líquidos, e durante esse processo toda a imperfeição sobe na superfície e o ouro, no caso, ele fica purificado, mas isso não tem como acontecer enquanto ele está no estado duro, firme, então ele precisa ser derretido pelo fogo e até chegar o momento em qual a pessoa, o oleiro, a pessoa que está fazendo esse trabalho possa olhar a sua face no ouro, então quer dizer que ele está purificado. Assim acontece com a gente na nossa vida. Deus muitas vezes permite fogo, que é aflições, provações, problemas, dificuldades. A gente entra na casa do oleiro, como está escrito no livro do profeta Ezequiel, e isso tudo é usado para que todas as imperfeições que estão dentro de nós, no nosso caráter, possam subir à superfície e Deus retira e Ele finalmente possa olhar a sua face através da nossa vida. Quer dizer, a gente se torna mais parecido com Jesus. E esse processo é um processo incrível, mesmo que é um processo dolorido. Enquanto a gente passa por ele, com certeza não é nada divertido, não é nada alegre, mas ele pode ser um período que a gente possa se alegrar não pelas coisas que estamos passando no momento, mas olhando no futuro, porque isso vai trazer um benefício enorme para a nossa vida espiritual em qualquer área, porque a gente vai ser aperfeiçoado no nosso caráter, a gente vai conseguir ser mais perseverante na nossa fé, porque a nossa essência, o nosso caráter é o que mais importa para Deus. Eu vejo muita gente nas igrejas, inclusive, está preocupado demais com dons. O que é bom, Deus nos deu dons e Ele quer que a gente desenvolva esses dons para glorificar a Ele. Deus quer que a gente serve a Ele, só que isso não é suficiente. Se a gente não tiver um caráter de Cristo, a gente vai cair. A gente vai cair a um pecado. Eu canso de ouvir todo dia de ministros, pastores, servos, ministros de louvor, qualquer tipo de ministro que caiu em apostasia, imoralidade sexual, roubou, sei lá, fez algumas coisas por aí.
Isso envergonha Deus e o reino dele, e isso traz assim um prejuízo na vida das pessoas que estão sob essa liderança dessas pessoas. Mas por que isso acontece? Porque essa gente não se submeteu a esse processo de refinação, refinação, se não me engano. Mais uma vez falo que essa palavra para mim é um pouco difícil. Eles não se submeteram de esse fogo de Deus que podia tirar todas as impurezas, mas acharam um outro caminho, um atalho para fugir desse tratamento de Deus, que é totalmente necessário para a nossa vida. Mas é dolorido, sim. Quando a gente é podado, como Jesus fala em João 15, que Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, e se a gente quer dar muito fruto, a gente precisa ser podado, temos que permanecer nele. Então isso não acontece pela nossa própria força, a gente permanece no caminho de Deus, se alimentando da raiz da videira, para que a gente possa dar fruto. E Ele nos poda, que é um processo muito dolorido, mas é necessário para que a gente possa dar mais fruto para o reino de Deus. E a gente precisa se alegrar durante esse tempo. Muitas vezes a gente pensa, de onde veio essa ira em mim? Talvez é porque você agiu dessa forma contra mim. Isso é porque aconteceu esse problema na minha vida, eu nunca tive essa ira no meu coração. Mas isso não é verdade. Essa ira sempre foi aí no meu coração, no seu coração. Mas quando vem a aflição, a gente passa pelo fogo assim como o ouro, e essa ira ela sobe na superfície e a gente vê daí que ela já estava no nosso coração sempre, mas a aflição mostra, coloca para fora. E Deus sabe, mesmo quando a gente não sabe o que está escondido no nosso coração, que tipo de pecado, porque o nosso coração pode estar cheio de adultério, de ira, de imoralidade sexual, de ganância, egoísmo, orgulho. Só que a gente nem sabe disso, nem sonha disso, enquanto chega o fogo para queimar tudo isso. E daí, quando a gente começa a culpar as demais pessoas, não, isso é culpa sua, por isso eu reagi desse jeito. Eu roubei porque estava nessa situação e por aí vai. A gente começa a se desculpar com outras coisas. Daí a gente busca outros atalhos para fugir desse fogo, para não admitir os nossos erros, e assim o processo é atrapalhado. Realmente, quando a gente passa pelas aflições, parece até que Deus está longe de nós. E assim como o professor fica calado quando o aluno está passando pelo teste, assim é Deus. Ele fica calado, parece que está longe, mas não, Ele está perto de nós. Ele está conosco, Ele nos ama e por isso Ele permite essas circunstâncias, esses problemas e aflições na nossa vida, para poder aperfeiçoar o nosso caráter. Então, se você está passando por um problema, aflição, pelo fogo, se alegra, porque isso quer dizer que Deus está te preparando para poder entrar na sua terra prometida, independente que seja ministério ou qualquer coisa na sua vida que Deus tem para você, um novo nível em Deus. Mas para que a gente possa passar em um novo nível, a gente tem que se submeter ao processo e passar o teste do fogo agora. Depois vai vir outro teste, com certeza. Em inglês tem essa frase new level, new devil, quer dizer um novo nível, um novo diabo. Isso é muito verdadeiro, porque cada nível que a gente passa no espírito vem uns novos desafios, maiores do que antes. Então a gente tem que
está preparado, e Deus nos prepara através do fogo. Em Isaías 43:2 fala: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Então, a questão não é se, mas é quando a gente passar pelas provações. Ele está conosco. E também isso é um período de passagem, não vai durar a vida toda. Deus não quer que a gente vive nesse fogo, nessa aflição a vida toda, mas Ele permite em certos períodos da nossa vida essas tribulações, esses problemas e aflições, para aperfeiçoar o nosso caráter e nos preparar para algo muito maior, para a gente não cair lá no futuro por causa de certas fraquezas no nosso caráter. E por isso a gente precisa cooperar com o Espírito Santo, porque tudo que Deus faz na nossa vida, Ele espera a nossa cooperação, Ele faz tudo em conjunto com a gente. Então se alegra se você está passando por um período assim. Eu preciso me alegrar, eu já passei, estou passando e creio que vou passar ainda, como cada um de nós, por esse fogo, mas ele é por um motivo muito bom, porque Deus está fazendo algo que nem eu sei o que está fazendo nesse momento, durante esse período. E depois vai vir a alegria. A gente precisa se alegrar naquilo que há de vir, fixar os nossos olhos em Deus. Então você lê, estuda a sua Bíblia, medita na palavra de Deus, foca nas coisas, não nas coisas terrenas, mas nas coisas eternas. E coloca um louvor, uma mensagem, ora. Se você não tiver até forças de orar, pode colocar uma pregação, pedir para o seu amigo, sua amiga para orar junto com você, para que você possa passar esse período com uma atitude boa e Deus vai te recompensar. Isso é para o seu bem, para o meu bem. Amém? Então, se essa mensagem foi capaz de te abençoar, compartilhe com alguém que está passando por uma prova. E não se esqueça, Deus te ama, Deus me ama e Ele tem planos grandes nas nossas vidas. Deus te abençoe grandemente. Te vejo no meu próximo vídeo. Beijos!